Tá começando o CS CX Avançado, o podcast para você que quer sair do básico em Customer Success e Customer Experience. O meu nome é Vinícius Bento, eu sou o Head de CS da Customer X e hoje vamos falar sobre um tema que muitos pediram. Mentira, muitos não. Na verdade, é algo que faz parte do cotidiano do CS, digamos assim. A gente vai falar sobre as rotinas, os rituais em Customer Success, que são bem importantes. Acho que são bem importantes em todos os times, em todas as empresas, mas em CS é algo que é pouco discutido, tem pouco material e a gente está aqui para falar sobre esses rituais que dão certo, alguns rituais que não deu certo. Por exemplo, vamos fazer uma daily, é uma das primeiras coisas que a gente resolve fazer como CS e a gente começa a ver que na daily a pessoa começa a trazer, meu Deus, todo dia aquele mesmo cliente, parece que não sai do lugar, né? Então, rituais fazem sentido para CS? Sim, e a gente vai discutir sobre isso. Antes de mais nada, eu gostaria de te pedir para seguir o podcast no Spotify. A gente está colocando também os episódios no YouTube, então se você prefere YouTube, estamos lá também, mas vou te pedir para seguir lá no Spotify, que é a nossa plataforma principal, ok? Segue lá e nos dê essa moral. Hoje eu trouxe ela, olha só, já vamos aparecer aqui na tela, nesse exato momento, Ana Busquet. Eu gostaria que você trouxesse pra gente aqui um pouquinho sobre você, um pouquinho do que você faz hoje e por que a gente vai falar sobre rituais. Porque eu te considero muito boa em relação aos rituais, eu já te acompanho tem um tempo, né, de parcerias em consultorias, você já prestou consultoria para várias empresas grandes aí. Conte um pouquinho sobre você, conte um pouquinho sobre os teus desafios em CS. Bom, olá pessoal, eu sou a Ana, eu estou em Customer Success desde 2019 e de lá para cá eu passei por algumas experiências aí que me ajudaram a ter essa visão um pouco mais holística, vamos chamar assim, de uma área de Customer Success, porque eu não me concentro só no que a gente entendia por Customer Success voltado muito para o produto, já flertei bastante com áreas de design de produto, depois passei a flertar mais com áreas de receita, que hoje é o que eu considero ser aí o que direciona um pouco das estratégias, tanto na posição que hoje eu assumo como head de CS, quanto nas consultorias. E o fun fact de hoje é que o Bento, ele foi meu primeiro líder em CS Oh, lá em 2019. Então, muito do que a gente discutiu lá atrás fez com que eu ganhasse força para continuar caminhando ali, buscando mais informações sobre CS, até hoje ser considerada por ele como uma par. Então, acho que aí, ó. fico bastante feliz também. Aí, galera, muitos aprendizados, evoluções e muitos traumas também, né? Como, Com né? certeza, faz parte do Faz. jogo. Desculpa qualquer coisa. Vamos falar, Ana. Hoje você está como head CS da InfraSpeak, né, uma empresa global, né? Então, muito orgulho aí dessa tua posição como Latam. Parabéns. E uma coisa que eu lembro que em algumas consultorias é que você sempre puxa o tema rituais. Você sempre coloca lá como algo importante para em algum momento a gente tem Uhum. que rever os rituais. E em consultoria, geralmente a gente, quando fala em consultoria de CS e estruturação de área de CS, a gente fala de vários temas, mas os rituais eles acabam sendo o segundo plano. Mas eu lembro que você coloca bastante atenção, energia e apetite nos rituais. Quando a gente fala de rituais, o que a gente tem de rituais hoje para a galera se situar? A gente está aqui falando num podcast de CS avançado, mas é legal a gente dar esse banho de loja para a galera. Vou puxar alguns aqui, né? Por exemplo, o Daily que eu comentei, Forecast de Churn, os status report que a gente tem com o cliente, status report interno, né? Que mais de rituais que você vê no mercado hoje? Perfeito. Bom, então aqui acho que a gente pode separar em duas frentes de rituais. Os rituais de gestão, junto com o time, né, para redes de CS, e depois a gente fala um pouco, então, sobre os rituais junto aos clientes, que também são bastante importantes. Então, aqui, quando a gente está falando de rotinas de um head de CS para com o seu time, se a gente estiver falando até da própria daily, né, que você comentou anteriormente, para um time que ele é extremamente júnior, faz sentido. Né? Então, fazer esse acompanhamento diário
para, de certa forma, deixar com que esse time ele fique mais confortável com as demandas do dia a dia dele e também, por outro lado, fazer com que esse gestor ele consiga eliminar possíveis obstáculos sem ter que esperar muitas vezes uma semana para, em um momento de retrospectiva daquela semana, você ficar sabendo que você poderia ter feito ali alguma ação ou ter intervisto de certa forma junto com outros times para poder ajudar esse liderado seu ali a conquistar ou a vencer determinada barreira. Então, acho que funciona bastante bem para times júnior. Hoje, na liderança que eu estou de um time um pouco mais sênior, as duas rotinas que eu não abro mão, independente de quão caótico esteja o cenário, são as rotinas de planejamento semanal, que a gente começa, então, na segunda-feira, fazendo com os times. E aí, aqui, vale entender se o seu time de CS ele é um time que cuida do cliente de ponta a ponta ou se a gente tem times de onboarding e de ongoing em separado, né? Porque hoje, como eu tenho essas frentes em separado, eu costumo fazer esses ritos de início de semana com os times separados e depois no final da semana eu junto os dois times para a gente fazer uma retrospectiva. Por quê? Porque apesar de a gente ter demandas separadas para esse planejamento semanal, eu preciso gerar esse aprendizado entre esses dois times, de forma que a gente evite trabalhar em silos. Da mesma forma que a gente fala que não devemos trabalhar em silos com um time comercial, por exemplo, que é quem vai passar esse bastão para o time de onboarding, eu não posso ter um silo entre o time de onboarding e o time de ongoing. Além do que, quando a gente está falando de aprendizados com o próprio cliente, muitas vezes o time de CS está passando por algum tipo de problema de engajamento. E o time de ongoing tem a resposta, porque o time de ongoing já conhece também aquele cliente, ele já passou ali na mão daquele time, então, de certa forma, existe ali quase que uma boa prática de alguém que já cuidou daquele cliente e lembra ou teve um cliente parecido. Então, eu busco gerar esse aprendizado nessas reuniões de retrospectiva no final da semana. E para mim, esses são ritos assim que eu não abro mão, sabe? Então, acho que varia bastante de qual é o perfil do teu time e quais são essas necessidades que vocês têm enfrentado. Porque se você está falando de um time, por exemplo, que semana após semana está trazendo o mesmo tipo de demanda para você e não está conseguindo vencer aquela demanda, significa que você precisa arrumar uma outra forma de alinhar essa expectativa junto com ele, até ajudar ele de outra forma, né? Apoiá-lo de outra forma. Legal. E essas tuas rotinas, elas têm alguma facilitação? Alguém facilita essa reunião? É você mesmo como líder facilita? Ou tem algumas pessoas dentro da reunião que vão facilitando? Perfeito. Hoje sou eu que sou essa facilitadora, mas o time ele sempre traz contribuições. Então, uma pessoa do meu time um dia achou que estava ficando um hiato muito grande entre uma pessoa e outra que falava. E aí ela trouxe o seguinte: olha, acho que a gente deveria, quem finaliza ali, quem vai falar ali os seus highlights, lowlights da semana, deveria puxar a próxima pessoa, para a gente não ficar aquele silêncio constrangedor. Eu falei, perfeito, então vamos adotar. Então, ainda que seja a minha liderança que está ali fazendo esse meio de campo, é sempre super bem-vindo ali as contribuições do time e a gente vai adequando o modelo de agenda. Tá, legal. Então você trouxe alguns contextos de rituais aqui. Vamos focar hoje muito no interno, né? Porque eu acho que isso que gera bastante dúvida na galera, assim, de que rituais que a gente pode colocar dentro da equipe. E aí eu acho que pra gente começar do início, assim, os rituais também não podem passar muitas horas, né? Porque senão a gente tira a capacity do time. Então se a gente tiver, sei lá, 5 rituais na semana, a gente vai cortar pelo menos 1 hora de cada pessoa que já tem, sei lá, 5 horas produtivas no dia em relação a reuniões com o cliente, né? Como é que você vê essa relação de quantidade de rituais que a gente tem? Porque se a gente tem um a cada mês, um a cada 15 dias, aí se você juntar tudo, quase que dá um por semana, assim. Então, como é que você vê isso? Perfeito. Aqui, quando a gente está falando da daily é jogo rápido já, Tá. desde a metodologia, né? Então, a daily, ela não visa ser um ritual muito longo. A depender do tamanho do teu time, mas em média 30, 40 minutos no máximo. É uma daily que já até, se o pessoal ali do Agile for olhar de perto, eles já vão ficar com um pouco de calafrio. Mas, adaptando, né, fazendo esse deparo para o time de CS, eu entendo que não deve passar ali de meia hora, 40 minutos, a depender do porte desse time, tá? Porque senão, realmente, se a gente tiver 1 hora todos os dias para fazer um planejamento diário, a gente está ali sendo contraprodutivo, de certa forma. Nesse cenário hoje, onde eu tenho
um time um pouco mais maduro, né? Então a gente está falando de um time pleno para sênior. E nós temos muitas demandas, então nós temos uma carteira de cliente grande, nós trabalhamos com clientes complexos, né? Apesar de termos clientes sim SMB, temos clientes mid-market, não fica só ali na frente do enterprise, são clientes complexos, porque o produto em si ele traz ali uma certa complexidade. Então, o que a gente tem? Nós temos 2 ritos, estamos falando de um time ali de hoje 10 pessoas, né? Então, seriam 5 pessoas em cada time, 5 no onboarding e 5 no ongoing. E o que nós temos é uma agenda hoje de 45 minutos, que não por acaso eu já vinha monitorando de umas semanas para cá e percebi que a gente estava conseguindo vencer em 30 minutos. O que eu fiz? Mudei então essa agenda a partir da próxima semana, do próximo encontro, para uma agenda de 30 minutos. Então a gente está falando de 30 minutos com um time, 30 minutos com o outro e 1 hora no final da semana para fazer essa retrospectiva, porque é uma agenda onde tem mais pessoas e a gente gera alguns debates ali. Porque a agenda de planejamento, ela não visa debate, exceto se nós estivermos falando de algum ponto crítico que a gente precisa ali pedir ajuda. Porque a ideia realmente é ter visibilidade, dar visibilidade sobre quais são os principais tópicos que essa equipe ela vai desenvolver ao longo da semana. E muito importante reforçar que esse não é um rito que a gente entra no improviso. Existe um material onde a gente preenche as informações. Hoje nós não utilizamos Gira, mas eu já tive equipes que utilizam o próprio Gira para fazer isso, apesar de ele ser mais voltado para desenvolvedores. Mas a gente hoje usa uma planilha de Excel que é voltada para os nossos OKRs. Então, a partir desses OKRs, o que a gente gera são ações. E visto que o CS ele tem algumas demandas que são operacionais, o que a gente busca é entender como que está essa distribuição a nível de operacional versus o que é estratégico para os OKRs acontecerem. Tá? E isso é o que a gente olha no começo da semana. Para o final da semana, eu sempre brinco com eles que eu quero highlights, lowlights e elogios e reclamações. Então, eles podem trazer tudo nesse guichê. Se for me falar a agenda da semana, quantas reuniões fez, com que cliente falou, eu brinco que eu vou remover da agenda e vai ter que voltar de novo. Eu vou remover da reunião, a pessoa vai ter que voltar. É uma tentação, as pessoas têm muita vontade de me contar como é que foi a semana, com quantos clientes, mas isso não é estratégico e também não gera aprendizado para o restante do time. Então, a gente busca fugir um pouco aí nesse modelo um pouco mais descontraído. O que eu trago para eles é isso. Me tragam, então, quais foram as coisas boas que vocês alcançaram, o que foi ruim, para a gente também olhar e refazer, né, para a próxima semana. E se tiver algum elogio para um colega que ajudou, se tiver alguma reclamação de algo que ficou pendente, até para mim, enquanto gestão, é nesse momento também que a gente se alinha. Legal, legal. Então, esse micro detalhamento já não faz tanto sentido hoje em dia para a gente monitorar como liderança. É legal você tem esses dois balanços ali de OKR de um lado, olhando tudo que influencia nas tuas metas. Pô, bem legal isso. Então, o que até trazendo uma experiência própria aqui, a gente está também mudando um pouco a nossa relação com os rituais. A gente está olhando o que vinha sendo um ritual, né? Toda segunda-feira a gente parar ali e comentar um pouco como é que vai ser a semana, por situações e também como que foi as semanas anteriores, né? Por situações, aconteceu isso, tive uma call, assim, assim, assado e tal. A gente passou a fazer também nessa linha de dados, né? Então, quais são os nossos objetivos e o que impacta os nossos objetivos? Então, por exemplo, um dos nossos objetivos muito grandes é a cobertura de carteira, que a gente descobriu que se um cliente ficar sem nenhum contato em 45 dias, aumenta um pouco o risco de churn. Aumenta uma porcentagem de risco de churn na média assim, do cliente. Então, até quem é cliente está me ouvindo sabe que vai ter algum tipo de contato ali. Se não fizer nenhum contato via chat, com suporte, abrir ticket, fazer qualquer coisa, vai ter um ping do CSM falando, dá aquele cutucãozinho, sabe? Aquele chutezinho na canela. E aí a gente olha essas questões mais também na visão macro, né? Não tipo, quantas reuniões você teve? É mais, por exemplo, a gente monitora sim a quantidade de reuniões, porque isso é um dado fácil que a gente tem hoje. Então a gente vê lá, só que essa quantidade de reuniões ela está cruzando
com o quanto que deveria ser feito, tá? Quantas reuniões a gente deveria ter no mês, porque a gente já sabe quantos tem que fazer e quantos que a gente realizou. Isso impacta diretamente na métrica, que é a cobertura de carteira total, que é o mais importante para a gente. Então, independente se ele vai fazer a call ou não, as reuniões ou não, o importante é o número final da cobertura, que aí pode ser feito por WhatsApp, por vários caminhos. Então, no ritual, a gente acaba olhando isso também, sabe? E aí, tem, como eu falei, um caso aqui de que não estava dando certo, que é esse contar situações, que a daily acaba se tornando isso se a gente não tiver uma boa gestão e uma facilitação, né, aceitável e tal, acaba virando isso. Isso é um caso que eu contei de entre aspas, algo que não deu certo. Então é isso que eu queria falar agora aqui, que são os impactos das coisas que não funcionaram em rituais para tentar a galera, porque tem diferentes tipos de organização. Às vezes o que funciona para Tiana não funciona para mim. Mas eu queria ouvir um pouquinho para a gente discutir, que eu acho que a galera gosta dessa polêmica do rituais que eventualmente não funcionam tanto. Você tem essa experiência, essa tristeza aí no currículo de ter esses eventos que falharam? Acho que sim, né? Porque todo Com mundo. certeza. Eu acho que aqui a gente pode começar pensando um pouco sobre o modelo de empresa. Porque hoje o Customer Success e o CX, ele também está para além de empresas de tecnologia. E já tendo tido experiência em mercado também tradicional, como o Head de CS, aqui muitas pessoas que podem estar nos ouvindo e que sejam aí do mercado de serviços ou do mercado tradicional, vão perceber que a gente fala muito sobre termos técnicos, daily, são os QBRs, Lead só que indicator. só que isso para o mercado tradicional pode não fazer sentido, e aqui eu não estou nem indo para o cliente do mercado tradicional, eu estou indo para os teus pares ou para o teu time do mercado tradicional. Tá. Então, um dos choques que eu tive quando eu saí do mercado de tecnologia, eu fui para o mercado tradicional, foi justamente perceber que, para nós no mercado de tecnologia, a gente está muito acostumado a ter determinados ritos, que para o mercado tradicional as próprias pessoas não estão acostumadas. Então, elas não têm reuniões de alinhamento, vamos colocar como exemplo. Se a gente chega com um rito de reunião de alinhamento, aonde a pessoa vai ter que preencher previamente algumas informações, e aqui eu não estou nem falando para time, eu estou falando para pares, tá? As pessoas podem pensar assim, tá, mas por que eu estou fazendo isso? Qual que é o sentido? Então, aqui, para mim, o que determina o que vai dar certo e o que não vai dar certo em termos de ritos são as metas, como você trouxe. Então, a gente estava indo para um lado que era muito operacional. Uma contação de história que às vezes até faz sentido. A gente pode criar uma rotina para isso, e eu tenho até um caso para compartilhar de um que nós estamos tentando endereçar, porque a gente ainda não conseguiu encaixar na rotina, mas existe essa vontade. Mas, para além disso, dessa contação de história para gerar o aprendizado, a gente tem que voltar para qual é a nossa meta em comum, né? Porque se a gente tem uma meta em comum enquanto corporação, independente se ela é tradicional ou se é uma tecnologia, fica muito mais fácil de eu me reunir tanto com os meus pares para gerar essas reuniões de alinhamento, porque da mesma forma, reuniões de alinhamento podem ser replicadas para áreas que são áreas afins, não precisa ser só da liderança para os liderados, e eu carregar isso para os meus liderados também fica muito mais fácil, né? Então, para além de pensar esse modelo de rito, é entender o porquê que eu estou fazendo essa reunião, que tipo de mensagem eu preciso passar. Porque se é só para eu olhar o que meu liderado está fazendo, eu olho a agenda deles, eu sei agora em que reunião que eles estão. Tá tudo certo. Esse não é o tipo de controle que vai mudar a minha gestão. Agora, se eu tenho ali um determinado número que eu preciso atingir no meu OKR, junto com eles, porque são eles que vão me ajudar a atingir esse número, é que eu preciso entender o que está acontecendo para a gente poder se mover para esse lugar. Então, eu acho que o principal para fazer dar certo é a gente ter meta em comum, e o principal para a gente fazer dar errado é pegar um rito na internet, achar que é muito legal e tentar aplicar ele sem entender qual é o contexto, sabe? Tá. E nas consultorias da vida, assim, Você alguma tá coisa. mutado. Tá, perfeito, muito bom. Nessas consultorias da vida, você viu algum exemplo, assim, de algo que não estava funcionando, aí você foi lá e entendeu que seria um bom ritual, aplicou, fez sentido, porque eu quero trazer aqui para a galera que talvez ele
você, como gestor, está num ritual onde o teu liderado não está entendendo muito bem o que, que ele está fazendo ali naquele momento, mas meio que virou um flow, entendeu? Tá meio que é, como é que tem um termo para isso que é teatro corporativo, né? Meio que ele tá ali, você tá lá também, né? Os dois estão ali, mas não estão desenvolvendo nada na área. E um número que eu trago bastante aqui é justamente que a gente mapeou durante um ano e viu que heads de CS, gerências de CS, acabaram saindo em um ano. Em 2024 a gente viu isso. 64% da liderança de CS acabou sendo demitida ou se desligou no período de menos de um ano. Ou seja, a gente tem bastante troca, a gente tem bastante mudança, principalmente a área, todas as áreas de CS o tempo inteiro, ela está em constante reestruturação. Acho que eu nunca vi nenhuma área de CS que pode falar assim, ah, não, a gente está a plenos vapores, a gente montou a nossa máquina e funciona dessa forma. Eu nunca vi assim, trabalhando, a gente trabalha quantos anos com CS, quantas vezes a gente viu. Bem que a gente pega muita bucha para tentar resolver, né? Então a gente acaba pegando mais os casos complexos. Mas o tempo inteiro a gente está estruturando uma área de CS. E aí vem os rituais que vem muito sem sentido às vezes, sabe? Tipo, cara, a gente botou esse ritual aqui, não faz sentido. Só que a gente às vezes não sabe que ele está fazendo sentido. E é isso que eu queria alertar para essas pessoas que, quando a gente bota lá o tema ritual, como é que a liderança consegue avaliar que não faz sentido? E como é que a pessoa que está ouvindo aqui, que não é líder, mas ela começa a perceber, ela sente uma coisa ruim nesse ritual, sabe? Ela sente que não está entregando alguma coisa, não sente que não está sendo produtivo. Eu já tive conversas assim com liderados que falavam, putz, essa reunião aqui não serve para nada, eu não consigo ver resultados, sabe? Mas é uma reunião importante, que ela tem que trazer coisas. Mas como é que a gente alinha essas coisas, sabe? Essa é uma das dúvidas que o CS tem. Acho que o pior sentimento é a gente estar numa reunião que podia ser um e-mail, né? Há muitos anos no mundo corporativo e a gente nunca passa ileso desse sentimento. Mas é que acho que é um ponto bem interessante, Bento, porque nas consultorias o que a gente mais vê é a perspectiva dos líderes, e aí aqui líderes de CS ou muitas vezes até da diretoria, versus a perspectiva da operação. Se eu tenho uma diretoria que me diz, enquanto consultora, que as metas estão alinhadas e que o time não está entregando, né? Ou que as metas estão alinhadas e que o time ele está desalinhado dessas metas, e eu vou para minha operação, escuto, né? No caso, a operação enquanto consultora, e escuto essa operação dizendo que ela tem muitas reuniões, mas que essas reuniões não estão gerando valor ou que elas não têm visibilidade de quais são essas metas, aqui a gente tem o principal gap. E isso não é em uma, não é em duas. Eu estou em consultoria desde 2021. Basicamente, assim, uma a cada duas consultorias que a gente pega ali por mês vão trazer isso enquanto dor, né? E aqui fica muito claro que não está sendo comunicado. Novamente, né? O principal ganho de uma reunião, de um rito, é essa comunicação. Eu preciso ter algo que comunicar. Se essa comunicação não está acontecendo, se o liderado na ponta ele está sentindo que ele ainda não entende o que ele precisa fazer para além daquele trabalho operacional, porque entrar numa reunião para resolver um problema de um cliente é operacional, gente. Quanto mais trabalho operacional a gente faz no final da semana, a gente vai sentir que a semana passou e a gente não fez nada. O que faz essa sensação de realmente nós estamos com problemas diferentes e estamos aí vivendo uma nova era dentro da área de CS que acontece de tempos em tempos, é você entender quais foram as modificações em termos estratégicos que você ajudou a conquistar, né? Então a gente volta enquanto consultor e mostra para o head de CS ou para o C-Level que esses ritos eles não estão funcionando. Se até então as pessoas só têm esse sentimento de que a comunicação parece que não está fluindo, mas não existe evidência, né? Então, acho que o papel do consultor é muito interessante porque ele traz de fora essa visão, dizendo que, olha, o que vocês estão conversando aqui não é o mesmo que a gente está conversando aqui junto com a operação, né? Estão desencontradas essas informações. Muito bom.
Então, se a gente pudesse trazer um framework para a galera que está em dúvida sobre os seus rituais, a gente poderia usar um muito parecido com o seu ali, que eu acho que faz bastante sentido, que é você trazer os lowlights, highlights. Digamos que eu estou no começo da minha operação, rituais zero, não tenho nada de ritual, estou começando a estruturar agora. Entrar numa reunião toda segunda, ou toda terça, ou toda quarta com o time e pedir para ele trazer o lowlight, highlight, já é algo muito interessante na minha visão, um framework bacana. Um outro ritual que eu acho que é bem bacana a gente discutir é que aí você comentou ali sobre rituais de vendas e tudo mais, que em vendas é muito importante, principalmente forecast, né? Tipo, forecast é basicamente aquele ritual que você fica projetando quais são os clientes que entrariam naquela semana ou naquele mês. Esse cliente aqui, essa lista de clientes vão entrar, esses aqui provavelmente não vão entrar. E aí você tem uma previsão de quantos clientes vão entrar daquela carteira. A mesma coisa pode ser feita para o próprio CS. Por que a gente não pode imaginar quem são os clientes que cancelariam num período, e aí a gente começa a pensar assim, no mês, o meu time já começa a me trazer quem são os clientes que cancelariam, e eu já começo a ter a previsão. Então, nesse mês aqui, quais são os clientes que podem cancelar? Esse. Legal. Então, pega esse dessa carteira, pega de outra carteira. Então, você já montou um ritual de prospecção para forecast de churn, basicamente. Que seria um forecast de aquisição, vira um forecast de churn. E você começa a trazer para a empresa quais são os próximos churns que você vai ter daqui a 3 meses, 2 meses, 1 mês. Já é uma forma de você prever um pouco essa questão com um ritual simples ali. Outro forecast, para quem está começando, pode ser basicamente um que o Lui até trouxe que eu gosto bastante num dos podcasts que ele fez, ele vem trazendo também nas palestras, que ele traz uma tabela que é o que teve de bom na semana, o que teve de ruim, que é basicamente o que você trouxe do framework de lowlights, highlights, né, e possíveis cases de sucesso, né, ou situações de risco, né, que eu tenho que ativar o time. Show de bola, muito bom. Eu acho que a gente passou aqui pelo tema ritos, né? Eu acho que nunca foi nem se falado em rituais de CS. Eu acho que pelo menos nunca vi nenhum artigo sobre isso. Então por isso que me chamou a atenção. Talvez a gente esteja criando aí um conteúdo novo sobre isso. Então queria te agradecer, Ana, pela parceria. Onde é que o pessoal pode te chamar aí para conversar, fazer uma pergunta, alguma coisa assim? Você usa Kawaii? TikTok. Hoje vocês conseguem me achar pelo LinkedIn. Então o Bento vai deixar aí o link para vocês. Mas fora isso, também podem me encontrar no Instagram. Então ainda não estou no Kawaii, no TikTok, quem sabe um dia. Muito bom. O pessoal te busca no LinkedIn por Ana Busquet? Ana Busquet, é isso Boa. mesmo. Show de bola. Pessoal, então eu acho que foi isso. Gostei bastante do papo. A gente trouxe aqui uma série de frameworks, mas eu acho que o recado que a gente quis dar é que veja que faz sentido para você, para a tua operação. Né? Teste, se não funcionar, não fique muito apegado no ritual, não. Vai, já pega ele, já transforma em outra coisa. Acho que a gente fica também, como gestor, muito preocupado em desengajar o time e mostrar a desorganização. Mas acho que a gente tem que pegar na mão da galera mesmo e perguntar, o que faz sentido pra gente? Eu faço muito isso com o meu time. O que faz sentido o ritual aqui pra vocês? Vamos seguir por esse caminho? Eu tento alinhar o tempo inteiro com a galera. Então, eu acho que isso ajuda bastante a gente sair do ponto que a gente tá. Né? Então, galera, eu acho que é isso. Ana, muito obrigado. Quer mandar um recado final pra galera? Muito obrigada. Muito feliz. Me sigam e curtam aqui, comentem. E compartilhem. Galera, valeu, um abraço e até a próxima.